Crianças pequenas são uma mistura de Marco Polo com Thomas Edison, com a diferença de que elas não possuem maturidade nem coordenação motora suficientes para empreender suas descobertas com cuidado e segurança. Mas isso também não significa que você deva deixar a criança fazer tudo o que quer, de modo algum. O que esse vídeo mostrará a você são muitas ideias para lidar com o seu Einstein Mirim, sem inibir sua inclinação científica natural e manter sua segurança concomitantemente. Você descobrirá que é possível diminuir as infrações sem prejudicar sua autoestima. Para uma criança pequena, o mundo é como um grande laboratório equipado, contendo as mais incríveis oportunidades de que ela precisa para aprender. Por esse motivo, a maioria não tem a menor cerimônia para enfiar suas mãos em qualquer coisa que lhe apareça pela frente. Crianças têm sede de aprender, e elas querem tudo para ontem. A grande questão é que, ao invés de estímulos que as ajudem nas descobertas, o que elas geralmente recebem são dezenas de reprimendas a cada dia, destinadas a amortecer seu estudo. Não mexe, é possivelmente a frase que elas mais ouvem na infância. Porém, o que a maioria das pessoas não sabe é que uma criança pequena de até 3 anos de vida não é nem de longe capaz de controlar os impulsos que a levam a fazer isso. Querer impedi-las de tocar é tão impossível quanto desejar parar o crescimento dos seus dentinhos. O fascínio da criança pelos objetos dos adultos é justamente porque ela está nessa fase de descobertas, pois o que ela mais quer na vida é aprender. Temos um conjunto de 3 vídeos que falam mais sobre isso, e vamos deixar o link do primeiro aqui no topo, caso você ainda não tenha assistido. Mas então, o que podemos fazer? Por incrível que pareça, os pais jamais deveriam tentar afastar as mãos de seu filho daquilo que faz parte de seu cotidiano. A criança toca para compreender o mundo em que vive. O tato é um dos 5 sentidos que ela utiliza para esse aprendizado. Lógico que há inúmeros objetos que não foram feitos para crianças pegarem, pois são delicados ou perigosos. Por esse motivo é bom que os pais criem uma linha de ação intermediária, que encoraje a exploração segura e desestimule a perigosa. E toda vez em que a criança estender sua mão para pegar algo proibido, trate de redirecioná-la para outro lugar. Nada melhor do que a substituição, para despistar e satisfazer uma mãozinha curiosa. E certamente esse procedimento precisará ser repetido dezenas de vezes, até que a criança assimile. Se sua criança gosta de ver o que acontece ao entornar um copo de suco, por exemplo, evite deixá-lo o tempo todo em suas mãos, apenas entregue na hora em que ela for tomar, recolhendo-o assim que tiver saciado sua sede. E lhe alcance o copo apenas com pouco líquido, recarregando-o quando necessário. Permita que ela tenha outras oportunidades de manusear líquidos, oferecendo-lhe, por exemplo, potes, colheres, uma concha e um balde com água, para brincar no quintal em dia de calor, ou então na hora do banho. Providencie formas da criança saciar sua fome de descobertas. Se ela quer mexer no teclado do computador, sente-a em seu colo durante alguns minutos, já com seu trabalho bem guardado, e deixe que ela aperte as teclas. Se ela quer apertar o tubo de creme dental, mostre-lhe como se faz, e deixe que ela repita para cada membro da família, sempre, logicamente, com sua ajuda. Você também poderá deixá-la ajudar com as compras do mercado, desde que não sejam coisas quebráveis ou pontiagudas. Outra coisa que a criança poderá fazer é ajudar a colocar roupas para lavar ou retirá-las da secadora. Há inúmeras tarefas domésticas simples que uma criança pode realizar, que para ela será estimulante. Quando ela partir para cima daquela pilha de roupas, que você acabou de dobrar e colocar sobre a cama, trate de tirá-la de seu alcance. Mas lhe ofereça uma toalha ou camiseta para que se enrole, arraste pela casa afora ou brinque de fantasma. Você até pode lhe ensinar como se dobra uma roupa, deixando que ela dobre e desdobre quantas vezes quiser, até ficar satisfeita. Quando ela quiser programar os canais da TV a cabo, ofereça-lhe um controle remoto sem pilhas, para que ela brinque à vontade. Ou se ela quiser acender ou apagar as luzes, pegue-a no colo e deixe que ela o faça no momento apropriado. E se a criança se mostrar obcecada por tocar em algo, como por exemplo uma torradeira, assim que ela estiver fria, você pode tirá-la da tomada e segurá-la em suas mãos, enquanto permite que seu filho a manuseie com cuidado, saciando-lhe a curiosidade. Quanto mais proibido um objeto for, mais interesse ela terá de pegá-lo nas mãos, portanto providencie um meio para que ela satisfaça essa curiosidade natural, com segurança e supervisão. Se ela é do tipo cientista, compre brinquedos que ela possa desmontar e montar, fazendo-os funcionar por si mesma, tomando cuidado de estarem dentro da faixa etária, pois do contrário a frustração irá ultrapassar a fascinação. Jogos de montar,
tipo Lego ou blocos de madeira, podem ser bons para seu pequeno construtor, desde que igualmente dentro da faixa etária. Mas se por acaso a criança fizer algo ruim ou indesejável, procure se controlar e tente minimizar ao máximo a ação, pois as crianças tendem a repetir aquilo que provoca reações fortes em seus pais, sejam elas boas ou más. Se possível, busque despistar para outra coisa em lugar de culpar. Certo, mas suponhamos que os pais, ou mesmo os avós, possuam uma coleção de objetos delicados, e acreditam que devem ensinar seu filho pequeno a se acostumar com ela, e inclusive aprender a apreciá-la. Qual a melhor maneira de fazer isso, sem colocar em risco a coleção? Isso vai depender do tamanho dela, do lugar onde é guardada normalmente, e se a criança costuma brincar por perto. Independentemente disso, uma coisa é certa: qualquer objeto quebrável deve ser mantido longe do alcance de crianças pequenas, pois podem ser perigosos para ela. Mas não esqueça que uma criança é capaz de escalar, principalmente se ela estiver muito interessada nele. Nunca é cedo para ensinar a apreciação às belas artes a uma criança, mas certamente existem formas eficazes de se fazer isso, sem colocar objetos preciosos em risco. Coloque-se no lugar da criança, uma sala cheia de lindos objetos interessantes, que até para os adultos é difícil resistir o toque, para ela, então, é algo certamente impossível. Em algum momento você se descuidará, e ela conseguirá pegar algum deles, pode ter certeza. Então vejamos as opções. Embora geralmente a coordenação de uma criança pequena não é a mais cuidadosa, é possível ensiná-la a pegar objetos sem os destruir. Mas não tente fazer esse treinamento com suas peças raras. Você precisará de outras menos importantes e mais seguras para isso. Num primeiro momento, o conselho é: mantenha a sua coleção a salvo de seu pequeno cientista. Se ela é grande o suficiente para caber em um cômodo da casa, faça com que sua porta permaneça fechada e inacessível à criança. Se porém, ela cabe em um armário, providencie para que a porta dele seja trancada, e se ele possuir vidro, cuide para que seja inquebrável. Lembra do famoso ditado: o que os olhos não veem, o coração não sente? Outra opção seria deixar sua coleção guardada em caixas, durante esse período em que ela ainda não está preparada, para segurar em suas mãozinhas desajeitadas, algo tão delicado e precioso. Mais adiante, quando ela estiver mais treinada, você poderá exibi-los na sala novamente, e permitir que ela os aprecie por algum tempo, sempre com sua supervisão. Primeiro, escolha um ou dois objetos para serem as cobaias. Como você não pode contar com a obediência de uma criança pequena, eles precisam ser seguros, além de inquebráveis. Deixe-os no local à vista dela e onde possam ser alcançados, e declare: esses objetos você não pode mexer. Toda vez que ela se aproximar deles você a lembrará: não mexa nisso, explicando que aquilo não é um brinquedo, portanto ela não poderá brincar com eles porque são especiais. Se mesmo assim ela demonstrar interesse em pegá-los, o que provavelmente fará, apanhe você mesmo um deles e permita que a criança o toque, enquanto você o segura. Se fizer uma proibição total, você acabará deixando a criança ainda mais ansiosa em colocar suas mãos nele. Então lhe explique que toda vez em que ela desejar tocá-los, só precisará pedir a ajuda de um adulto. Agindo assim você estará lhe saciando a curiosidade, pois muitas vezes o que a criança quer, é apenas alguns segundos de toque, para então dar esse assunto por encerrado. O segundo passo, é ensinar o toque delicado. É muito comum as pessoas quererem ensinar as crianças a não tocar nas coisas, sem jamais preocupar-se em ensiná-las a como tocar nelas. É importante treinar a criança para manipular tanto objetos inanimados, tipo cerâmicas ou livros, quanto saber manusear coisas vivas, como flores, animais de estimação ou mesmo bebês. Providencie um local seguro, sentando-se com a criança em uma cama grande ou até mesmo um sofá. Também pode ser no meio de um tapete ou tatame. Depois, escolha um objeto mais simples. Você não vai querer arriscar quebrar aquela sua linda peça de cristal raro e muito valiosa. Em vez disso, pegue algo menos importante, como uma xícara de cerâmica da lojinha da esquina, algo que se por acaso quebrar, não lhe fará muita falta. Escolha um momento em que a criança esteja bem, sem impaciência ou frustrações. As criancinhas certamente aprendem melhor, e têm menos chances de arrebentar algo num ataque de raiva, quando não estão agitadas, irritadas, cansadas, ou mesmo famintas. Segure você mesmo o objeto, demonstrando um cuidado exagerado, como se aquela peça fosse uma porcelana fina chinesa, e repita várias vezes: seja cuidadoso, delicado. Você está vendo como eu estou sendo delicado?
Veja como eu toco nisso com muito cuidado. Alcance o objeto a seu filho e deixe que ele experimente um toque leve. Ao mesmo tempo você deve mostrar a ele como se faz, tocando no braço dele ou no rosto, delicadamente, dizendo, assim, com cuidado. Em seguida, mostre a ele como tocar em você com delicadeza. Segure a mãozinha e passe por sua pele, dizendo, viu, bem delicado. Depois, pegue a criança em seu colo, entregue-lhe o objeto e fale novamente, pegue com delicadeza, e deixe ela treinar. Não só pela questão de capacidade de concentração, mas também porque você deseja minimizar os riscos, então sempre termine as lições enquanto ainda está tudo bem, de preferência antes que algo se quebre. As lições não precisam ser diárias, mas com certa frequência, para que a criança não esqueça o que já aprendeu. Você pode aproveitar e sempre relembrá-la sobre o toque delicado, toda vez em que ela quiser pegar uma flor, tocar no gato, ou quando quiser acariciar o cachorro do vizinho. A repetição é que trará um excelente resultado. O reforço positivo é um excelente incentivo, então encha seu filho de elogios, antes, durante e depois de cada lição. Se a criança perceber que você confia nela, provavelmente se esforçará ao máximo para merecer. Sem falar que tal atitude será maravilhosa para fortalecer sua autoconfiança. Claro que isso não quer dizer que você deva soltá-la em uma loja cheia de porcelanas, mas sim que você não precisa fazer cara feia quando ela se aproximar do armário de louças da vovó. Mesmo com todo o treinamento dedicado, não há garantias de que algum acidente não aconteça. Ou seja, aqueles objetos que lhe são muito caros e insubstituíveis, seja pelo valor financeiro ou emocional, devem ficar o mais longe possível do alcance da criança, mesmo que você considere seu treinamento bem-sucedido. Caso algo se quebre, esforce-se para não ter uma reação exagerada. Como já foi dito, as crianças tendem a repetir ações que provocam reações fortes. E acidentes podem acontecer para qualquer pessoa, não só com os pequenos. Para a criança, é fácil compreender porque um carrinho de metal ou uma pelúcia da galinha pintadinha são especiais, mas não conseguem entender porque uma xícara em miniatura, ou um conjunto de copos de cristal, são considerados especiais. Conforme a compreensão de seu filho for aumentando, comece a explicar-lhe os motivos pelos quais aqueles objetos da sua coleção são importantes para você. Por exemplo, diga algo como, essa peça foi feita há muito tempo, ninguém mais faz hoje em dia. Ou então, essas taças vieram de muito longe, e meu avô as trouxe para mim como presente. Elas precisam ficar em segurança para que quando você crescer e tiver sua própria casa, eu possa dá-las a você. Levar sua criança em visitas curtas a museus, onde ela possa perceber objetos parecidos, ajudará a aumentar sua estima por coisas semelhantes. Você pode ensinar o significado da palavra antiguidade, e mostrar exemplos disso toda vez que encontrar algum objeto antigo. E então, você já conhecia dicas parecidas? A sua participação é muito importante para que possamos produzir mais conteúdos como esse. Apoie nosso trabalho deixando seu comentário, clicando em gostei, inscrevendo-se em nosso canal e compartilhando nossos vídeos. Grande abraço e até o próximo!